né. A intuição ou o sexto sentido, ela pode ser utilizada de forma cada vez mais consciente e alinhada com a mente. Então, quando você observa um fenômeno, você consegue intuir o que está por trás do que é visível. Isso é o que o nosso grande amado mestre Allan Kardec que nos ensinou, né, lá da África do Sul. Nós dois já fizemos muitas coisas com ele, que é a intuição, você conseguir ver o invisível. Uhum. Ver o que está por trás do visível, né, Aham. mas não como uma fantasia, não, ver a realidade nas suas múltiplas dimensões. Então você aprende a ver profundamente, né, uma situação e aprende rapidamente as soluções práticas. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje eu tenho aqui comigo o Eduardo Rombauer, o Edu, que é fundador da Academia Ciência da Alma, cientista da alma, e ele vem trabalhando com a evolução, né, tanto de indivíduos, né, quanto de coletivos. Ele tem vários projetos. Dando um spoiler aqui, o Edu é um amigo meu, ele, né, nós já fomos sócios, e agora ele vai contar um pouco aqui da sua história. Tenho um prazer enorme de ter ele aqui. Seja muito bem-vindo, Edu. Eu te agradeço, meu querido amigo César, muito bom estar com você aqui nesse seu novo espaço, sendo recriado, você sempre se reinventando, né, sempre abrindo novos caminhos. Gratidão pela oportunidade de estar caminhando com você, querido. Opa, prazer, sempre um prazer. Então, Edu, vamos começar aqui com o que que é ciência da alma e o que que é um cientista da alma? O que que um cientista da alma faz? Ciência da alma foi como eu batizei toda o saber prático que eu fui desenvolvendo ao longo desses últimos anos, depois que eu consegui viver uma grande cura profunda, né, quando eu superei um transtorno, né, mental que eu estava vivenciando, e eu usei em mim o conhecimento que eu estudei por muitos anos, né, em especial a ciência de Goethe, que você estudou comigo, né, e junto com outros saberes ancestrais eu consegui refazer, né, minha construção mental, meus conexões neurais, e eu comecei a aplicar com ainda mais afinco com meus mentorados, meus clientes e grupos que eu atuo, todo esse conhecimento, e eu sistematizei e comecei a falar: "Olha, está na hora de eu conseguir comunicar, né, e transmitir esse estudo de mais de 15 anos, né, que eu fui consolidando. Quando eu consegui praticar em mim, eu coloquei para fora com esse nome Ciência da Alma, cuja base é a imaginação sensorial exata de Goethe, né, a ciência de Goethe. E basicamente, o objetivo, né, é a gente conseguir transformar a maneira de pensar. A gente pensar, usar a mente a serviço da alma, né, deixar de ter uma mente que é uma racionalizadora, que quer comandar nossas vidas e colocá-la como uma colaboradora da nossa essência, da nossa missão de vida, da nossa potência, para a gente realizar a nossa vida plenamente e dar um salto evolutivo. E a ciência da alma é algo que pode ser aplicado na prática através de mim, apoiando pessoas, ou as pessoas que se interessarem em aprender, podem aprender junto e desenvolver essa capacidade também. Que bacana. Bom, para quem está conhecendo agora, né, dessa história toda, eu acho fenomenologia de Goethe é uma coisa que é conhecido em alguns contextos, mas ainda não é tão conhecido para o grande público. Você consegue explicar para gente, assim, isso de um jeito que, até uma criança entende? Nossa, essa é uma boa. Vamos ver. Você Eu sei o quanto é complicado, porque, né, eu também estudei esse assunto e se eu tivesse no seu lugar, acho que era uma pergunta difícil, então eu te é, coloquei já olha na só, vamos trazer isso como se fosse uma criança, olha só. Quantas vezes você não vê um adulto que está, de repente, preso na própria cabeça, né? aham. Quantas vezes a gente, quando vai crescendo, vai aprendendo a racionalizar as coisas e se desconectando, vivendo uma desconexão da realidade, porque esse é o grande, vamos dizer assim, o grande mal da humanidade, é a nossa desconexão com a nossa essência, quem nós somos, né. A minha filha entende o que que é a essência dela, né, porque a gente conversa sobre isso.
E, a gente já conversa também sobre o fato de que ela está desenvolvendo, né, a mente como uma capacidade, né. Só que a gente aprendeu a misturar a nossa mente com a nossa consciência. A nossa consciência é muito mais vasta do que a mente. E a mente é Hum. um instrumento da nossa consciência. Como que a gente pode ter consciência da mente? Então, existem muitas escolas de meditação, por exemplo, que ensinam você a observar a mente, né. O que a ciência da alma ensina, com base na ciência de Goethe e em outras escolas de autoconhecimento e meditação, é você observar a mente, não só na meditação, mas observar a mente enquanto você está fazendo algo, enquanto você está vendo a natureza, observando uma pessoa, uma criança, um cliente, uma organização, qualquer coisa que você faça na vida, você consegue ter consciência da mente como um instrumento e deixar de, ter a consciência aprisionada, vamos dizer assim, pela mente, né. Então colocar a mente a serviço da alma, a serviço da consciência, né. E aí tem como fazer isso acontecer, que aí não é uma coisa que dá para explicar só em meia hora, é um treino, é um caminho, né. Não é algo fácil, assim, que você aprende do dia para a noite, mas quanto mais você vai evoluindo, mais fácil, mais prazeroso, mais potente vai ficando, porque você vai aprendendo a usar todos os seus sentidos, né, não só a visão, a audição, o tato, você vai refinando os nossos sentidos, mas você vai aprendendo a usar o sentido que a gente relevou na escola, que a gente tinha na infância muito presente e foi perdendo, porque aprendeu a negá-lo, que é a intuição, né. A intuição, ou o sexto sentido, ele ela pode ser utilizada de forma cada vez mais consciente e alinhada com a mente. Então, quando você observa um fenômeno, você consegue intuir o que está por trás do que é visível. Isso é o que o nosso grande amado mestre Allan Kardec nos ensinou, né, lá da África do Sul. Nós 2 já fizemos muitas coisas com ele, que é a intuição, você conseguir ver o invisível. Uhum. Ver o que está por trás do visível, né, Aham. mas não como uma fantasia, não, ver a realidade nas suas múltiplas dimensões. Então você aprende a ver profundamente, né, uma situação e aprende rapidamente as soluções práticas. É esse que é o grande barato, né, porque aí tem gente que acha que eu faço mágica, né, tipo, pô, traz uma pergunta, eu trago uma resposta que vai profundo lá no ponto e resolve alguma coisa, né, para uma pessoa, para uma organização, mas não é mágica, tem ciência, tem método por trás de ver as coisas em profundidade. Então é isso que Aham. eu quero ensinar, porque transformou tanto a minha vida, eu já pude impactar tantas pessoas e organizações positivamente, que eu senti que era hora de ensinar o como fazer isso e não só eu ficar fazendo, entende? Então por isso que eu traduzi num outro jeito de ensinar, que é a ciência da alma. Maravilhoso. O que que você, eh, pode contar, assim, para uma pessoa que quer fazer um pouquinho, começar a perceber isso, ter esses insights, né, você falou, o que você consegue observar de um jeito diferente, aí você consegue agir de um jeito diferente, assim. Como que uma pessoa que quer tomar contato com isso, quer entender um pouco mais disso, o que que você pode contar para essa pessoa? Olha, a porta de entrada que eu estou trabalhando, né, eu fiquei pensando muito sobre isso, que pô, posso entrar por qualquer caminho, na verdade, né, qualquer desafio prático da vida, a gente pode usar a ciência da alma, né, ou a fenomenologia de Goethe, enfim, você sabe disso, né, que você já vivenciou isso em várias situações também. Mas, o que eu percebi, que existe um tema, e aí é um tema do meu coração, da minha alma, da minha história de vida, que vem desde a minha infância, né, e eu fui construindo ao longo da vida inteira, que eu acho que eu decidi começar por aí, que é o tema do amor. Do amor Hum. de aprender a amar, né. A palavra amor, ela é muito corrompida, muito distorcida. O que que é o amor, né? A gente, por exemplo, quando a gente muita gente quando começa a falar de amor e tal, mas o que que é o amor? Eu já começo por aí. O amor é algo tão vasto que a mente não é capaz de entender. É algo que você sabe o que é o amor, mas a sua mente não explica. Ou você sabe ou você anseia por saber. Saber vem de saborear, então é algo que é uma experiência do ser essencial, uma experiência da alma. Então se você confia em você essencialmente, você vai poder se conectar com o amor. Entender o que é o amor mesmo sem saber explicar.
né. Agora, o amar, que é a escolha de manifestar o amor em ação, que a gente pode simbolicamente falar como a fonte da vida, porque todos nós viemos do amor e todos nós o amor nos fez e o amor se faz através de nós, o amor nos atravessa, o amor transborda através de nós. Aí a gente consegue começar a tangenciar o amor não pelo que ele é, tentando explicar, mas como ele se expressa, né. Mas o amar, que é a escolha de permitir que o amor transborde em nós em ação, em gesto, nas escolhas do dia a dia, aí a mente é capaz de entender. A mente é capaz de entender o efeito do amor em ação, a escolha de amar, certo? Então aí que eu começo a usar a ciência da alma, para as pessoas que buscam firmar o amor como um princípio, como um valor, se aprofundar no estudo do amor, aí eu começo a transmitir a ciência da alma como um método de aprender a praticar o amor, a começar pelo alto amor, por se amar radicalmente, aprender a se amar na sua inteireza de quem somos. E aí a gente vai usando a ciência da alma para poder enxergar nossos aspectos luminosos, nossos aspectos sombrios, as múltiplas dimensões do nosso ser, que a gente acha que tem um corpo, mas a gente tem vários corpos. Então, como é que a gente consegue se relacionar conscientemente com o nosso corpo físico, com o nosso corpo emocional, com o nosso corpo mental, com o nosso corpo energético, com o nosso corpo espiritual e perceber as relações entre os nossos múltiplos corpos na prática, não como uma abstração. Então, a gente pega situações práticas que você está vivenciando e vendo onde que está, que corpo que você está e tá se relacionando, como que você tá se relacionando com tal situação, com cada corpo seu, que arquétipos seus aí também, o masculino, o feminino, a criança interior, né, as dinâmicas das sombrias, a vítima, o vilão, né, o salvador, entender as dinâmicas da nossa realidade interna na prática, não como uma abstração. Esse que é o grande, diferencial, né, do que Goethe ensinou, né. Você conseguir se relacionar com os fenômenos profundos, que são invisíveis, mas que eles aparecem a partir de pequenos detalhes, que você consegue ver em profundidade, na prática, porque não adianta ficar fazendo palestra sobre essas coisas. A gente precisa trazer elas na situação e olhar e ir se desvendando e entendendo que o ser humano, e aí novamente entra essa coisa da mente a serviço da alma, quando a gente tem a humildade de entender que a mente não é capaz de compreender o infinito, porque a mente ela é finita, nós somos infinitos, mas a mente, ela não é capaz de entender a vastidão de tudo. Quando a gente consegue colocar a mente no seu lugar e ela está a serviço da nossa infinitude, Hum. a Uhum. gente consegue se relacionar com o infinito da vida, a gente consegue trazer o todo de nosso ser em qualquer relação, né. E isso passa por a gente conseguir entender as nossas limitações, nossas sombras, nossos padrões, nossos condicionamentos, né. Agora, isso não é para qualquer um, não é para qualquer um, não é para quem não quer se olhar, não é para quem quer a Aham. solução prática para como é que eu vou resolver tal problema, como é que eu vou ganhar dinheiro, como é que eu vou, arrumar a minha organização, sem sem se olhar. Sim, como é que eu vou ganhar dinheiro a partir de uma reconexão com o meu ser essencial? Beleza, aí faz sentido. O que tá acontecendo dentro de você que tá te bloqueando para isso ser, né? Então, é aí onde entra a capacidade de usar a mente a serviço da alma, para a gente desvendar essa infinitude maravilhosa que nós somos, para usar, aproveitar essa vida, né, para a gente se realizar plenamente, né, nossa potência. Aham. Eu tô entendendo, você tá dizendo assim, quando você diz: "Ah, não é para qualquer um", é para no sentido de é para quem tá disposto a se olhar e não ficar preso a quem tá disposto a não ficar preso só na finitude da mente, quem tá disposto a acessar a sua alma para aí sim resolver aquilo que se requer Exatamente, resolver. Tô entendendo então, Edu. Você está dizendo que é preciso que a gente queira se olhar, queira se perceber, para que a mente esteja a serviço da alma, então, e não a gente a serviço da mente, né. isso. Pronto. Porque Por que existe o que eu queria te hum, trazer uma coisa a mais, é o seguinte, existe, sabe o filme Matrix? sim. Não tem aquela coisa das pessoas estarem sendo a nossa energia vital, ela é utilizada por um sistema que nos ocupa. A gente fala também, eu chamo esse sistema de indústria do desamor. Nós somos todos feitos de amor, transbordando amor. Só que existem aqueles que não vivem, não conhecem o amor e pensam o quê? Em dinheiro, em matéria, em se apropriar, em roubar, em tomar ou
enfim, fazer uso do tempo dos outros para ganhar, para explorar os outros, certo? Então, como que esse sistema, essa indústria do desamor opera? Fazendo com que a gente, ao longo dos séculos, foi capaz de domesticar nossas mentes. As nossas mentes foram condicionadas para que a nossa energia vital servisse ao interesse de outros e não os nossos, certo? Então, Uhum. o grande impedimento para nossa alma florescer, o nosso ser florescer, para a gente ser feliz na vida, para resumir o negócio, para a gente ser pleno, está na mente. Qualquer pessoa que vai meditar, que vai buscar uma terapia, vai lidar com crenças, com traumas, com coisas que estão na nossa mente. Então, Uhum. como é que a gente reverte isso? A gente, o caminho não tem, eu não vejo outro caminho que não seja tomar consciência da mente. Como que ela funciona. E você poder moldar, só que a mente ela não tá dada, não é que ela é assim, vai ser assim para sempre. A nossa mente não é nossa inimiga, como umas escolas de autoconhecimento erroneamente, falsamente apregoam que a mente é a nossa inimiga. Não é a nossa inimiga. Nossa mente é uma grande ferramenta, maravilhosa, se a gente souber usar ela a nosso favor. É como um cavalo que a gente pode aprender a domar, né? Então, se a gente aprende a ter consciência da mente, usar ela a nosso favor, a nossa alma pode florescer, nossos dons, nossos talentos, nossos sonhos, entende? Nossos sentimentos podem ser expressos, a gente pode acolher os sentimentos dos outros, nossas, enfim, virtudes podem ser cultivadas, a gente pode ser uma espécie humana diferente, um indivíduo humano mais realizado, né? E se a gente não faz esse movimento, a gente continua preso nos condicionamentos que nos levam a hábitos de consumo, a vícios, adicções, a depressão, tomar remédio, a ficar vendo televisão, ficar nas redes sociais. Vários condicionamentos que a gente tem que são amortecedores, são mecanismos de fuga do quê? Da dor. Da dor que é a gente não aprender a se amar. Então, o combate à indústria do desamor é a gente se reconectar com esse amor que está em nós, que somos nós, e aprender a se amar e viver uma vida amorosa. Por isso que eu digo que o amor é o caminho de entrada. Agora, para a gente aprender a amar, o segundo passo, para aprender a amar plenamente, é a gente realmente conseguir usar a mente a serviço da alma, a mente a serviço desse amar, né, plenamente. É esse que é o pulo do gato, que eu entendo, que eu chamo de Hum, salto evolutivo. Aí quando a gente dá um salto, a gente sai de um condicionamento mental e entra numa nova maneira de pensar. Isso que eu pude ver na vida, é isso que eu sonho poder multiplicar. Porque meu sonho desde a infância foi participar da evolução da humanidade, é uma coisa que está assim, na minha alma desde criança, né, sim. eu sempre me vi como parte da humanidade, como parte da evolução da humanidade, sabe. E eu Sim. até hoje me vejo assim. Então, assim, para mim o que me dá muito tesão nessa vida, é sentir que a minha evolução contribui para a evolução das outras pessoas e da espécie humana, né. Perfeito. É isso que eu fui fazendo tudo que eu tô fazendo, por isso que eu tô aqui com você, né, porque eu Aham. acredito na nossa evolução, nesse salto evolutivo que a gente pode dar, entendeu. Tô entendendo, tô entendendo. Conta mais, como que você chegou porque, assim, você tá descrevendo pra gente todo um corpo de conhecimento, todo um corpo de prática, né, de trabalho que, né, envolve esse amar, né, a serviço de uma evolução pessoal e coletiva e de colocar a mente num lugar que ela não está nos domando, ou seja, que ela está a serviço da nossa infinitude. Essa eu estou entendendo o que Uhum. você está dizendo. Como é que você chegou em tudo isso? Como conta um pouco pra gente da sua história, assim, pra gente entender esse fio condutor por trás, assim, Ah, de entender todo legal. esse conhecimento. Pois é, então, eu vim de uma caminhada que muito muito jovem eu tive uma realização profissional gigantesca, com 22, 23 anos já tinha viajado o mundo inteiro, já estava consultor de ministérios, de governos, de ONGs internacionais, com 25 anos eu já estava com mais de 100 colaboradores que eu tinha formado como facilitador de diálogo, você sabe um pouco dessa caminhada, eu com 19 anos eu já era um facilitador profissional, já estava fazendo coisas muito grandes, que eu ganhei uma bolsa, etc. E aí, nessa caminhada, eu comecei a ver que não adiantava só facilitar reuniões grandes com, sei lá, 20 pessoas num gabinete de um ministério muito importante, ou 5.000 pessoas numa grande conferência nacional ou internacional, que essas coisas que eu fazia, mas eu via que a implementação das ações, elas esbarravam na cultura das organizações.
E eu Uhum. comecei lá por volta dos meus 26, 27 anos a pesquisar como que eu mudava a cultura das organizações para poder fazer, não só planejamentos estratégicos bem feitinhos, bonitinhos, mas ajudar que os atores implementassem isso. E eu fiquei pesquisando junto com até com meus sócios que eu tinha na época. Então, quando eu com esses meus sócios fomos pesquisando, eu encontrei esse grande professor, que é o Alan Kaplan, da África do Sul, que formou muitas pessoas no mundo nessa ciência de Goethe, né. E eu entendi que ali era onde eu podia desenvolver esse conhecimento para transformar profundamente as organizações. E com ele eu aprendi algumas coisas fundamentais, né, a primeira coisa que ele nos prometeu e cumpriu, no primeiro curso que eu fiz com ele, foi que a gente aprenderia a usar a mente de uma forma radicalmente viva. E isso foi ensinado tendo a como professora de um novo modo de pensar, a natureza. Então, observando os fenômenos da natureza, nós em grupo, ao longo de 3 anos, fomos descondicionando a mente, fazendo vários estudos de como tomar consciência da mente, com meditações, com exercícios de geometria, com vários e isso foi que eu fui levando adiante depois ao longo dos anos. Mas, dentro disso tinha um outro componente muito importante, que era entender radicalmente que as organizações não mudam se os indivíduos não mudarem. E foi assim que eu fui progredindo de querer transformar as organizações e as políticas públicas. Eu fui começando a trabalhar cada vez mais com os indivíduos, com as lideranças, até que eu fui chegando no setting terapêutico, na mentoria, né, ao longo dos anos eu fui me afastando das organizações mesmo, para poder focar profundamente nos indivíduos, né, e usando essa abordagem. Mas, o que eu vejo, assim, o principal agora acho que eu me perdi um pouco. O que eu vejo como principal nessa ciência de Goethe, é conseguir observar um fenômeno da natureza, ou um fenômeno social, ou a si mesmo, ou uma filha, minhas filhas, como eu uso com minhas filhas, né, dentro do seu processo de desenvolvimento natural. Né, é uma outra forma de você ver um fenômeno no tempo. Você vê a energia, a força, né, o impulso vital de qualquer organismo social, da natureza, humano, você aprende a ver aquele impulso vital e ver todas as forças que estão impedindo ele de florescer. E aprende então a tomar consciência, como ensina Rumi, né, o caminho do amor é você entrar em contato com tudo que impede o amor de acontecer. Então você permitir entrar em contato com as barreiras, tomar consciência que elas se dissolvem. A consciência é a grande, salvadora, né, é a grande resolutora, do que nos impede de florescer. Então a gente vai tomando consciência do que está acontecendo coletivamente, então o papel nosso como facilitador é fazer muitas perguntas, ouvir, trazer uma leitura, fazer mais perguntas e as pessoas vão enxergando a situação, seja num setting terapêutico, numa organização, vão enxergando e tomando até que tem um ahá, putz, era isso que estava acontecendo. Era isso que estava acontecendo o tempo todo, esses anos todos a gente não estava enxergando, ou eu não estava enxergando na minha vida, putz, agora eu entendi. Agora eu consigo dar um salto na minha vida. Então essa tomada de consciência daquilo que nos impede ser quem realmente somos, esse é o grande a grande chave que eu sinto que é a ciência da alma, que eu quero oferecer através da ciência da alma. Aham. Muito bom, muito bom. Como que uma pessoa que quer poder conhecer um pouco mais da sua alma, da sua essência, colocar o seu impulso de vida para, né, pra expandir esse impulso de vida, esse impulso vital, a essência dela, o que que você pode dizer para ela, assim, o que que ela precisa ter em mente, o que que a gente pode oferecer para uma pessoa que está tomando contato com isso? Tá. Primeira coisa, é algo que eu digo com muita frequência, né, que é o seguinte: qual é a ferramenta, qual é o recurso que você tem para realizar qualquer coisa na sua vida? No seu trabalho, na sua família, na sua saúde, o seu recurso é você. É você. Quem é você? Se eu te pergunto quem é você e você vai para um caminho abstrato, ai, quem será que eu sou? Você está preso na mente. Se eu te pergunto quem é você e você começa a entrar em contato com a sua realidade e começa a investigar ela, você sai da abstração e você vai dar mais um passo em descobrir uma coisa que é uma resposta que só a prática você vai. Não tem uma definição de quem é você.
né, o lema do "conhece-te a ti mesmo", né, dos gregos, é o lema, né, da evolução humana, eu acredito, de um grande salto da evolução humana, a gente aprender a ver a realidade interior, né. Então o que que acontece dentro de você, né, e tem muitas e muitas dimensões, nós somos infinitos, eu parto dessa premissa. Então, eh, se você quer se conhecer, você vai acessar quem você é a partir da capacidade de se amar. Tudo que você ama, você presta atenção. Se você se ama, você vai se dedicar atenção a si. Então por isso que o primeiro passo do salto evolutivo, eu falo que é o auto-amor radical, que é isso que eu tenho difundido, praticado, onde eu tenho ido, eu estou começando por aí. Porque eu percebi que, basicamente, quem se ama dá quem tá empenhado em aprender a se amar, que não é uma coisa assim, ó: "Ah, vou me amar". Quem tá empenhado em aprender a realmente se amar, consegue transbordar amor na sua vida, né. Consegue dar um salto, consegue se libertar de amarras, consegue realizar seu potencial. Eu, depois de atender centenas de pessoas, é muito nítido para mim ver que o alto amor é o primeiro passo, sabe. Então, se por onde começar, começa se amando, e que se você não sabe se amar, estuda. Estuda, aprende a entrar em contato com o que você sente, né, se sentir. E aí, tem os caminhos de você aprender a entrar em contato com os bloqueios do sentir, porque se sentir para algumas pessoas é terrível, é muito difícil. A gente sentir quando a gente tem Sim, traumas, nós todos temos algum tipo de trauma. Alguns têm traumas muito profundos. Eu mesmo, até os meus 36 anos de idade, não conseguia sentir. Eu só conseguia sentir o que era muito intenso, ou muita tristeza, ou muita raiva, ou muita alegria, mas eu tinha tantos e tantos traumas no meu coração que eu tinha anestesia. E aí, só com um processo muito profundo de cura que eu consegui abrir e comecei a sentir emoções mais suaves, né. Então, eu acompanho muita gente que tem dificuldade de simplesmente sentir. Algumas pessoas conseguem sentir algumas coisas e não conseguem entrar em contato com medo, ou não conseguem entrar em contato com a raiva. Se você se é a frase de Rumi, se você para se amar, entre em contato com as barreiras que existem no seu coração. Então, se tem uma parte na sua vida que está bloqueada, o que que você está sentindo ali? Entre em contato com esse bloqueio, olha para aquele bloqueio, como é que você se sente? "Puta, eu me sinto com raiva". Então, em vez de fugir da raiva, sente a raiva, respira a raiva, integra a raiva, acolhe a raiva. Isso é se amar. Putz, nossa, eu tenho aquele puta missão de vida com um sonho que eu tô bloqueado, não consigo fazer, por quê? Porque você tá com medo. Talvez, né. Como é que você se sente diante da situação? Sinto um cagaço, com medo. Então respira, assim. Eu fiz isso agora semana passada, que eu estava com muito medo de encarar um projeto enorme que eu quero começar agora, que eu tô começando. Tive que dedicar um dia, uma noite, só pra entrar em contato com meus medos, com a ajuda de uma amiga. Então, sozinho também a gente não é sozinho. Outra coisa, ilusão, a gente é só ninguém está aqui sozinho. A gente interexiste, certo? Até eu, que estou ajudando centenas de pessoas, também preciso de ajuda quando eu estou no limite. Então eu chamei uma grande amiga aqui, que eu também já cuidei dela muitas vezes, veio aqui ficar comigo e me ajudou a mergulhar para eu entrar em contato com o meu pavor de encarar um grande sonho. Então agora eu consegui integrar e o sonho já está acontecendo. Então se amar é amar tudo que existe em nós. E a gente tem muito medo da nossa sombra. Mas o que a gente tem mais medo ainda, como disse Mandela no seu discurso de posse, é da nossa luz. Muitos de nós, a gente tem pavor da luz que existe em nós, porque a gente aprendeu a ter medo dessa luz. Porque, né, desde a infância, essa luz transbordante foi sendo domesticado para poder, né, se conformar às regras e etc, porque vem os medos e os padrões das nossos ancestrais, e aí a gente aprendeu a ofuscar a nossa luz, até porque se a gente brilha muito, alguém vem e tenta nos, enfim. A gente vive numa sociedade onde a mediocridade está, né, ditando a regra em muitos lugares. Então, mediocridade é ser mais ou menos, ninguém pode não ser mais ou menos. Se você é alguém excepcional, que tem um grande talento, especialmente no Brasil, que a gente tem esse complexo de inferioridade, né, do complexo de vira-lata, um complexo de inferioridade instaurado no nosso inconsciente coletivo, é um trauma coletivo, a uhum. gente tem uma panela de pressão, a nossa luz
tá aqui, assim, para explodir, porque a gente não consegue ter consciência dela e usar ela a nosso favor. Assumir a nossa luz, né. Assumir a nossa luz. Então, a gente no final das contas, a gente tem medo da gente mesmo. Então tá na hora de a gente reentrar em contato com quem a gente é. Eu garanto pra qualquer pessoa, põe minha mão no fogo, que se você tiver a coragem de ir a fundo e se conhecer, entrar em contato com quem você realmente é, a sua vida vai se tornar algo muito mais potente do que você é capaz de imaginar. Não é que vai ser assim, tipo, o teu sonho vai se realizar. Não, a tua vida vai chegar num lugar que você nem consegue conceber. Porque é isso que tá acontecendo com a minha vida, é isso que eu tô vendo acontecer em outras vidas. E é isso que me faz querer largar tudo e estar aqui com você. Porque eu tenho plena convicção. Nada mais me impede, porque quando eu estava lá encarando um transtorno mental, onde 3 psiquiatras me disseram que eu não tinha jeito, depois que eu fui e consegui, desenganado pelos psiquiatras, achar um caminho para desbloquear o meu lobo frontal que não funcionava 70% pelo meu autodiagnóstico e conseguir refazer as conexões neurais e abrir minha mente e usar ela de fato a serviço da alma, isso como consequência da escolha de aprender a me amar e de realmente firmar dentro de mim o amor quando eu estava no fundo do poço, quando minha vida tinha colapsado por questões que eu emocionalmente não estava dando conta da minha família, do casamento, do meu trabalho, colapsei, entrei num buraco por alguns anos e lá eu encontrei o alto amor, no fundo do poço. E no fundo do poço eu teve um momento da minha vida que eu falei assim: "Nada nem ninguém vai me impedir de me amar mais e de acreditar no amor". E foi disso que eu consegui me reconstruir, me fazer várias etapas de cura até chegar aqui e até poder manifestar a ciência da alma. Então eu tô dizendo para vocês o seguinte: nada nem ninguém me impede hoje de acreditar no amor como força regeneradora da humanidade, de qualquer pessoa. Não tenho a menor dúvida que qualquer pessoa que aprender a se conhecer e descobrir o amor dentro de si vai florescer para muito além do que ela imagina que é capaz de chegar. Sim. Quanta coisa boa, né. O que que assim, quando a gente fala de alto amor, né, você tá falando aqui, é a gente aprender a se amar em tudo, né, não deixar nada de fora, né. O que que é alto amor? Uhum. Bom, para começar, o que que é o amor, sem a gente explicar o que é o amor, né. Simbolicamente, o amor é a fonte da vida, certo? Nós viemos do amor. "Ah, não, meu pai e minha mãe não se amavam". Olha, podiam não se amar, mas eles tinham desejo de se amar. Existe um desejo de amor, existia amor, existia impulso de amor, mesmo que fosse corrompido, certo? É o amor que nos faz, né? E o amor se faz através de nós, quando a gente escolhe dar espaço para o amor, certo? Agora, se a gente não é capaz de explicar o que é amor como fonte da vida, como um símbolo, a gente consegue até a mente consegue entender a dimensão da alma através de símbolos, certo? Jung nos ensinou. Então, a fonte da vida é um símbolo. Não explica o amor, mas simboliza, né? A escolha de amar, e isso foi o que a gente estudou ao longo de alguns anos na Cátedra do Amor, que nós fizemos discussão com vários pesquisadores do Brasil e do mundo sobre o que que é o amor em ação, né? O amor em ação, o amar, ele se discerne por um efeito muito claro. Ele une, sem fundir, sem fundir. Então, por exemplo, um casal saudável, uma relação saudável é aquele naqueles que eles conseguem se unir sem se misturar. Tem 2 indivíduos que estão se individuando, né. Uma criança, um filho saudável é aquele que consegue se individuar, unido com a sua família, mas sem se ficar carregando um monte de sequelas e traumas dos pais. Uma empresa que vive amor, ou uma escola, uma organização, uma cidade, um país, é formada por indivíduos que estão unidos pelo bem comum, mas cada um tem a sua singularidade preservada. Uma cidade que não tem amor, se desama, né, é uma sociedade em guerra, que não respeita as minorias, que ataca, que mata e tal. Uma sociedade pacífica é uma sociedade que tem um amor e todo mundo é respeitado, seja como for, certo? Então o efeito do amar é unir sem fundir, certo? Agora, como isso se aplica a nós? Nós também temos várias partes
que podem estar misturadas. Então, por exemplo, o medo. O medo é ruim? Não. A raiva é ruim? Não. Só que, se a raiva está ocupando um lugar que não ela deveria estar, ela está se confundindo, ela está se misturando. Todos nós temos um aspecto masculino e um feminino. Às vezes, o nosso aspecto uma pessoa pode ter um aspecto masculino tão fortalecido que toma conta do feminino e o feminino é fragilizado, ou vice-versa. Alguém não tem o seu masculino desenvolvido, tem o feminino, fica afeminada e sem conseguir botar limites, certo? Não importa se é homem ou se é mulher. Ou tem a criança interior ferida, regendo ações que você deveria agir como adulto, mas às vezes age como uma criança birrenta, porque você tem partes de você que estão se misturando, porque elas não estão singularizadas. Então, quando você consegue olhar o seu masculino, puxa, olha só, no meu caso, isso é uma conversa que eu tenho no dia a dia com várias pessoas, né? Inclusive a mãe das minhas filhas. A gente olha para as nossas filhas assim, né? A gente tem conversa sobre as nossas crianças interiores, como é que elas estão afetando nossas crianças, como é que está o nosso masculino, como é que está o feminino na educação das nossas filhas. Esse é o nosso dia a dia de pais. Essa é a minha realidade que eu vivo hoje, né? Então, se amar é conseguir discernir e unir as nossas partes, nossa luz, nossa sombra, sem que elas se misturem, sem a gente ficar confuso. Então, a gente consegue usar a mente a serviço da alma quando a gente consegue usar a mente para discernir as nossas partes, nosso corpo físico, nosso corpo emocional, nosso corpo mental, como é que elas se relacionam. Quanto mais a gente se ama, mais a gente se conhece, porque a gente só conhece o que a gente ama. A gente só Uau! A gente só conhece o que a gente ama. conhece o que a gente ama. Você não usa todos os seus sentidos e sua atenção para algo que você não ama. Você não vê o que você não ama, de verdade. Você pode ver a aparência, você pode ver o efeito ali. Você não conhece, você não Uhum, sabe saborear. Você não sente a plenitude de algo, ao menos que você ame algo. Você não se conhece se você não se ama, porque você não tem nem motivo para se olhar se você não se ama. aham. Eu posso dizer que, então, enxergar é amar? Sim, trazendo agora o Alan Kaplan, que eu aprendi com ele, amar é prestar atenção. O amar em ação é prestar atenção. Quando você está com todo o empenho, por isso se fala muito da presença, né? Qual que é a diferença entre ser um pai e um progenitor? É a presença. Então, se eu tô olhando minha filha, eu tô sendo pai. Se eu tô ali, até fisicamente presente, só dando uma função, uma coisa, eu não tô sendo o pai. Não tô tendo a presença de pai. Essa foi a minha grande cura, foi a minha grande crise, porque eu não conseguia ficar presente com minhas filhas. Então, eu tive que colapsar, encontrar o meu amor, aprender a me amar, para transbordar amor para minhas filhas. Olha como é concreto o negócio, não é abstrato. Entende? Uhum, Então, eu só consegui começar a ver minhas filhas e prestar atenção nelas, e hoje eu tô tratando as sequelas que elas têm, estamos cuidando das sequelas que elas têm por não ter tido a minha presença durante os primeiros anos de vida, né. Então uhum. hoje estamos vendo as sequelas, estamos vendo o desenvolvimento, estamos vendo as melhorias, celebrando, cuidando, com todo amor, porque eu aprendi a me amar. Se eu não tivesse descoberto como me amar, eu não estaria conseguindo cuidar das minhas filhas. Maravilhoso. Que que salto evolutivo, né, para usar esse termo, né. É, Que maravilhoso, maravilhoso, né, como é bacana isso, né. Eu acho que até o processo, né, de aceitar o momento que a gente não tá se amando, que a gente não tá amando, já é o auto-amor, né. exatamente. Por isso que eu trago sabe o Ho Oponopono, né, eu Uhum. pratico nos retiros e fiz até uma música que tá no Spotify, quem quiser pode ouvir, chama Mantra do Auto-amor. Oba! E o mantra é: "Eu me sinto", quiser fazer comigo, ó, pode fechar os olhos e respirar um pouquinho, rapidinho, ó. Uhum. "Eu me sinto, Eu me sinto, eu me perdoo, eu me perdoo, a mim agradeço, a mim agradeço, eu me amo". eu me amo. E aí repetindo, né, agora só falei um pouquinho pra gente sentir o gostinho, mas o mantra fala várias vezes e você pode fazer sem o mantra Eu também. senti aqui, aham, é É muito forte. libertador, porque o Ho Oponopono ensinou a gente a perdoar os outros. Mas uma coisa que eu percebo muito nos retiros, e sim, tipo, muitas vezes eu já vi isso acontecer, que a Uhum, pessoa estava lá há anos querendo perdoar o pai, querendo perdoar a mãe, querendo perdoar o irmão, não sei o quê, não sei o quê. Quando você vai lá destrinchando, não sei o que vai, quando a pessoa vê o X da questão, ela tinha que era se perdoar por ter se entrado, se permitido fazer o que ela fez. Eh, por ter se colocado no, né,
se ter carregado o fardo, por exemplo, alguém que sofreu muito, eh, abandono da mãe, perdoa a mãe, ótimo, mas depois vai perdoar a mãe, vai perdoar a si, por ter carregado esse fardo. Então, no final das contas, o que realmente faz a diferença é se perdoar, entende? Quando a gente carrega fardos. Mas a gente só se por isso que a ordem é essa, você só consegue se perdoar quando você primeiro sente, primeiro passa a se sentir, simplesmente sentir. Tem até a música da Tati P, Simplesmente Sentir, dá pra ouvir aí no Spotify também. A gente aprender a se sentir, simplesmente sentir, seja o que for, não importa, sem julgar. Com o sentir, você consegue identificar aspectos que você precisa perdoar. E quando você perdoa, você se agradece. Se agradece não só por ter se perdoado, se agradece por ter tido aquela experiência de vida. Hoje, a mim, eu agradeço por eu ter passado tantos traumas na minha vida, todos os traumas que eu recebi na minha vida inteira, eu tive traumas muito cedo, né, eu tive uma infância, uma adolescência muito sofrida, né, muito, 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 que fez eu foi todos esses traumas que me fizeram colapsar quando eu virei pai. Eu agradeço, porque esse meu sofrimento hoje me permitiu me conhecer e ter um repertório para poder ajudar outras pessoas. Eu sou muito feliz hoje ajudando pessoas a se superarem, darem seus saltos evolutivos. Então, a mim, eu agradeço por ter encarado e ter superado. E eu me amo. Eu me amo e eu me amo, aí já vem um outro lugar também, que é sustentar essas 3 coisas, o sentir, o perdoar e o agradecer. Qualquer situação que eu vejo que está dando difícil, é o que eu vou me sinto, me perdoo, me agradeço no dia a dia. E eu me amo. Eu acordo de manhã e já me pergunto: qual prática de autoamor de hoje? Não, tenho que me alongar, que é o meu ponto limite. Onde está o meu limite? Alongamento. Eu tenho que me alongar, minha coluna tem traumas e tal, que eu tenho que. O que, que mais? Estou me amando hoje? Eu sempre me pergunto isso, porque eu tenho que ter amor próprio para poder dar para minhas filhas, para poder dar para meus clientes, dar para meus, né? E tem o eu me amo também tem um componente de convocar a luz para se manifestar. Você já me conhece há muitos anos. Eh, eu tinha pavor de falar o que eu realmente sentia. Eu era um ótimo facilitador, eu tinha o poder da palavra para ajudar os outros a expressar o que eles pensavam, e eu me realizava muito nisso em parte, mas eu tinha uma frustração profunda, porque eu tinha coisas que eu queria expressar para o mundo e não conseguia. O alto amor me permitiu hoje fazer o que eu estou fazendo com você agora, expressar o que eu sinto, expressar o meu pensamento, expressar minhas experiências de corpo e alma. Isso, né, veio junto com uma cura da minha, os médicos dizendo que eu não tinha como curar a minha tireoide, que eu tinha hipotireoidismo, eu tomava 112 microgramas, a minha tireoide não funcionava. Curou a minha tireoide. Como? Me perdoando, perdoando meu pai, aprendendo a expressar meus sentimentos. Quando eu vi, um dia eu parei de tomar o remédio, fui fazer o exame e tô melhor. Porque eu aprendi a circular a energia da minha vida através do meu corpo. E aqui eu tinha um bloqueio, essa minha tireoide era um problema, e muita gente tem problema de tireoide, vários que eu já atendi, pelo mesmo problema, porque não conseguem expressar emoções. Uhum, uhum, sim. Não, só, eu tô achando muito interessante te ouvir, que parece que você tá desenvolvendo uma ciência do amor, né. E o que é uma coisa quase contraditória, né, porque ciência é uma coisa tão racional, né, racionalista, Hum, que, né, ele isso é uma exclui. falácia, isso é uma falácia, porque a gente aprendeu o cartesianismo criou uma grande mentira de que é a única ciência válida. Uhum, O correto hoje a gente fala que existem ciências. Os saberes ancestrais dos nossos povos indígenas, os saberes das tradições hindus, os saberes dos pigmeus da África, são ciências, certo? Assim como o cartesianismo também é uma ciência que valoriza bastante a razão e que a gente pode aprender muito com ela. Ótimo, ela trouxe um grande legado para a humanidade, mas uma coisa é você ter uma ciência super racional que permite a gente fazer coisas na matéria fazer um bom uso dela, como nós estamos fazendo agora aqui na internet, estamos usando os frutos dessa ciência materialista para transmitir essências da alma. Só que para transmitir a essência da alma, eu não estou usando cartesianismo, estou usando saberes ancestrais, estou usando uma ciência que Goethe, entre outros, né? Entre essas ciências, a ciência que Goethe ficou 40 anos construindo. Por quê? Ele viu lá no século XVIII
quando ele tinha já fundado o romantismo, ele tinha 40 anos, ele já era um dos homens mais ricos da Europa, e ele Nós viu estamos a falando daquele Goethe, só para, né, dando uhum, contexto sim, aqui, aquele Goethe que é o romancista, né, isso, do romantismo, né, que escreveu o ro Jovem Werther, né, Os Sofrimentos do isso, Jovem Werther, o Fausto, né. Fausto, né, que é a base de Jung, né, Fausto. Então assim, quando ele, aos 40 anos de idade, já tinha fundado o movimento romantismo, já estava florescendo na Europa, era um dos grandes nomes, o escritor mais lido da história da Europa, se eu não me engano. Ele tinha uma corte, tinha gente da Europa inteira morando lá junto com ele, ele cansou daquilo tudo, por quê? Porque ele viu que aquilo não ia resolver o problema que estava surgindo na humanidade. Qual era o problema que estava surgindo na humanidade? Ele viu a Revolução Francesa e viu o cartesianismo fazendo as pessoas entrarem numa onda de se matarem pelo poder, e ele viu a Revolução Industrial inglesa fazendo as máquinas ganharem poder, e ele anteviu que essas duas evoluções do racionalismo iriam crescer muito rápido e tomar conta da humanidade. E ele falou: eu preciso criar uma ciência que mostre que essa ciência é uma falácia do penso logo existo, da ratio, né, ergo sumum. Não é nem penso, é racionalizo logo existo, porque o pensar, segundo Goethe, a razão é uma das funções do pensar, segundo Goethe. E o pensar é uma das funções da imaginação. Nós somos seres imaginantes, por isso que a imaginação sensorial é exata. Então a gente usa a razão, usa a intuição, usa os sentidos, usa várias funções da mente, né, entre outras funções da alma imaginativa, para a gente conseguir construir um saber. Por isso a diferença entre conhecimento e o saber. Você pode conhecer algo, mas não saber, né? Ter conhecimento, mas não ter sabedoria. Então, uma ciência que serve à sabedoria, né? E aí ele ficou 40 anos criando esse método e ninguém entendeu. Ele só foi resgatado 50 anos depois que ele morreu, quando Rudolf Steiner, né, que criou a antroposofia e tal, lá com seus 20 anos de idade, ficou 3 anos lá estudando dos manuscritos dele, entendeu aquilo, começou a difundir para o mundo e agora nos últimos, sei lá, 30 anos, né, a ciência de Gate começou a se consolidar pelo mundo afora, como uma fenomenologia, está sendo ensinada em universidades. No Brasil ela é muito incipiente ainda, né, poucas pessoas no Brasil, dezenas de pessoas, né, têm conhecimento da ciência de Goethe mesmo, assim, talvez algumas centenas, né, e e é isso, mas ela, como ela traz resultados concretos, né, como a biodinâmica, a Veleda, a pedagogia Waldorf aplicada na antroposofia e outras linhas estão trazendo sem antroposofia, né, como MIT, teoria U, nas organizações, tem vários, né, no mundo está se espalhando, grandes pessoas que geram transformações reais no mundo, né, como Otto Scharmer, né, com base nessa ciência. Então, ela se prova pelo efeito dela, não pela teoria, porque uma teoria é difícil de entender, mas quando você vê o efeito real, né, e vai entender o que está por trás, aí você vai entendendo que por trás tem um outro jeito de pensar. O jeito outro de pensar não é assim, eu vou explicar aqui numa live para você, a gente tem que vivenciar, tem que construir, tem que descondicionar a mente. Uhum. Quer dizer, não é uma coisa que esse outro jeito de pensar não é uma coisa que dá pra gente explicar, assim, superficialmente. É uma Não. coisa que você tá falando, né, de descondicionar. E eu achei muito legal uma coisa que você diferenciou, que é conhecimento né, de sabedoria, ou do saber, né, que me parece que é isso, esse saber, conhecer, tem a ver com esse saber no sentido de prestar atenção, né, tô Sim. sabendo, então eu tô tomando contato com as minhas emoções e tal, eu não tô só tendo um contato racional, de racionalizar as emoções, mas de tomar contato, de saber, de ver, de perceber de um jeito diferente, uma percepção diferente, né. Isso, na qual você usa todos os seus sentidos. Todos os seus sentidos, todos os seus 6 sentidos, pelo menos, né. Inclusive a intuição, você saboreia, você entra em contato, você está de corpo e alma, vamos assim dizer, em contato com um fenômeno, né. Só que você, como é que você vai ver os outros fenômenos, se o fenômeno que é você mesma, ou você mesmo, você não está entrando em contato? Por isso que a primeira coisa que eu falei lá, qual que é a ferramenta que você tem para agir no mundo? É você. Esse é o instrumento que você tem, né, e isso é muito legal, os estoicos eles são muito bons nisso, né, entender que assim,
você não tem controle sobre nada que acontece fora de você, mas você pode ter domínio, porque a pessoa eles falam traduzem controle, mas a palavra controle eu acho que é muito mal traduzida, né, eu prefiro domínio. Mas você pode ter domínio sobre você, qualquer circunstância. Essa é a arte de poder se tornar uma ferramenta de transformação no mundo, você aprender a ter domínio sobre você. Isso não é fácil. Para ter esse domínio sobre você, você precisa se amar, aprender a se amar. Né. Outro dia eu vi uma pessoa uma psiquiatra fazendo um post no UOL, detonando o alto amor. "Ah, que agora tá todo mundo falando que tem que aprender a se amar, e aí não sei o quê, porque você tem que aquilo", tipo, basicamente ela não estava falando de amor, ela estava falando de autocobrança, de auto-chicoteamento, mas não de alto amor. Então as pessoas ainda não sabem o que é o amor, por isso que o caminho que eu começo a entrar é a gente ressignificar a palavra amor. Uhum. A palavra amor, ela foi sequestrada por uma indústria de desamor. A gente fala amor e pensa em carência, pensa em dogma religioso, pensa em, sabe, hum, várias coisas que não são o que é amor de fato, né. Então a gente precisa e aí o que a gente vai fazer? Vai deixar a palavra amor sendo mal distorcida para sempre? Eu não concordo com isso. Eu acredito que a palavra tem poder e a gente tem que resgatar a essência das palavras que importam. Amor é uma palavra que importa. A gente fala considera amor na vida pessoal, mas na vida pública é um tabu. Quem busca amor de verdade nem fala de amor, porque sabe que a palavra é mal utilizada. Sim. Eu estou aqui na minha campanha de aprender, de convencer as pessoas a acreditarem em usar a palavra amor, para a gente ressignificar a palavra amor coletivamente, porque o amor é um bem comum. A gente não tem nossos rios, não tem nossas florestas, o mar, as praias, o ar, né, o nosso sistema de saúde, não são bens comuns que a gente tem que zelar? O amor também é. O amor é um bem comum. Pertence, não é meu. Eu tenho amor, você não tem. O amor nos perpassa, é a fonte da vida. Então a palavra amor, a gente não tem dicionário? Dicionário não serve para manter o significado das palavras? Porque as palavras são um bem comum. Se as palavras não fossem importantes, a gente não tinha dicionário, cada um falava qualquer coisa, certo? As palavras são um bem comum, porque a linguagem é um bem comum. O português é um patrimônio, né? O inglês, as línguas indígenas são patrimônios da humanidade. São riquezas maravilhosas. Olha só o português, a língua que a gente pode falar palavras com emoções que em outras línguas. Outro dia eu estava atendendo uma paciente que é da esqueci qual que é o país lá, oriental, e ela estava dizendo que, não consegue falar na língua ma original dela com a filha dela brasileira, porque não tem a palavra amor, porque não tem a palavra carinho, não tem a palavra afeto, não existe essas palavras. Tem línguas que não tem as palavras para Sim. traduzir os sentimentos. Saudade, a gente já sabe, é uma palavra que praticamente é brasileira, né, portuguesa. Né, então, a gente tem então, tô falando agora, dei uma tergiversada aqui na questão da língua pra gente entender o que que é bem comum. Tô dando Uhum. exemplo bem comum. Se a linguagem é um bem comum, assim como os rios, a natureza, a nossas vidas são bem comum, por que que a gente protege, pessoas de bandidos e assassinatos? Porque é um bem comum, a sua vida é um bem comum, certo? A vida de qualquer pessoa é um bem comum, todos nós estamos aqui pra proteger a vida de qualquer um. Certo? Da mesma forma, o amor é um bem comum. E a palavra amor é um bem comum. A gente não pode deixar a palavra amor ser sequestrada e ficar virando um monte de música aí que fala de carência, né. Eu falo umas palavras horrorosas pra falar o nome dessas músicas, mas enfim, eu vou poupar vocês, né. Um monte de música falando de amor e que não tem nada de amor naquela música. Um monte de gente ouvindo. E aí, a gente Ah, vai sim. deixar entendeu? Outra coisa, grupos políticos que começam a falar de amor como uma forma de praticar ódio também. "Ah, aqui nós temos amor, vocês não têm". Não, isso é sequestrar o significado da palavra, é desonrar o que é o amor. Então tá. Ó, Edu, muito legal. Essa questão, né, das palavras, né, como é forte, como, elas programam a gente, né. Você está fazendo um trabalho muito bacana de ressignificação
né, de retomar um sentido, especialmente essa palavra amor, né, que é muito bacana. Eu queria É, aproveitar e fazer um convite para quem quiser conhecer o Manifesto Caminhantes do Amar, que é ah, um manifesto, né, tem um texto, tem um vídeo, vou mandar aqui eu posso te mandar o link aqui, você coloca aqui embaixo se quiser. E uhum, tem um vídeo de 6 minutos, mas tem só o texto também, quem preferir. Quem quiser assinar esse manifesto, é um chamado mesmo para a gente resgatar o significado do amor e do amar, né, e criar um movimento de pessoas que assumem o amor como um princípio nas suas vidas e a gente vencer essa barreira juntos, para a gente realmente firmar o amor e o amar. E aí, esse movimento, né, é sustentado na prática com a abordagem da ciência da alma, uma forma de aprender também a ciência da alma. muito bacana. Eu ia justamente te pedir mesmo pra você contar como é que as pessoas podem te encontrar, o que que você está oferecendo hoje, o que que está sendo o seu trabalho agora, então, aproveita também para contar mais. Tá bom, tem esse manifesto, tem o movimento, 12 dias, das virtudes brasileiras, então a gente pode colocar o link aqui também, 12 dias Ama Brasil, que é para conectar com o amor ao Brasil. E tem esses primeiros 2 são gratuitos e tem um curso online, que é o Alto Amor Radical. Então são 10 aulas e encontros ao vivo para quem quer botar, aprender a praticar o alto amor radicalmente e dar um primeiro passo para o seu salto evolutivo. Aí quem quiser aprofundar depois desse curso tem várias outras coisas também, mas esse é o primeiro passo aí para quem quiser chegar junto. Nossa, muito bom. Muito obrigado, Eu que Eduardo agradeço. Rombauer. Muito Prazer. agradeço, César. Eu estava esperando agora, assim, você é a primeira de uma série eu estou marcando de conversas com pessoas, fui convidado, assim, ao mesmo tempo para poder Uhum. trazer, então para mim é uma grande alegria poder finalmente trazer, comunicar, e você é o primeiro que eu estou tendo essa oportunidade de fazer essa partilha, então te Que agradeço. honra, maravilhoso, isso aí. O universo está querendo trazer mais do que você tem para oferecer para o mundo, né, espalhar mais. Isso Muito aí, bom, querido, muito gente, prazer. Vou te muito encontrar. bom. Bom Agradeço a também. todos aí pela atenção e espero poder encontrar com vocês também aí em breve. É isso aí, obrigado gente, grande abraço. Obrigado, querido.